Olha só, hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais complexos e sangrentos da história da América do Sul. É sobre um evento que, dependendo de quem conta a história, muda completamente. Muda o nome, mudam os vilões, mudam os heróis, é impressionante. Para a gente ter uma ideia do impacto, vamos começar com um número. Só um número, 75%. Parece abstrato, né? Mas essa é a estimativa da população masculina que um único país perdeu nessa guerra. É um custo humano que a gente mal consegue imaginar. E é daqui que a gente parte para entender o tamanho dessa tragédia. E isso já mostra como a perspectiva muda tudo, né? Aqui no Brasil, a gente aprende na escola Guerra do Paraguai. O nome já meio que aponta um dedo. Mas lá no Paraguai, eles chamam de Guerra Grande. Já na Argentina e no Uruguai, o nome é Guerra da Tríplice Aliança. Ou seja, o nome do conflito já é uma declaração de intenções, já conta uma versão da história antes mesmo da gente começar. Então fica a pergunta, né? Como é que uma única guerra pode ter 3, 4 histórias tão diferentes, tão apaixonadas? Para tentar entender esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar um pouco. Voltar para antes de tudo explodir. E a imagem é essa mesma, um verdadeiro barril de pólvora. Pensa na América do Sul ali, em meados do século XIX. Eram nações ainda se formando, cheias de ambição, de rivalidades, tudo borbulhando, sabe? Prontinho para explodir. De um lado, a gente tinha o Império do Brasil, com Dom Pedro II, era a única monarquia das Américas, um gigante querendo firmar suas fronteiras, expandir sua influência e, o mais importante, garantir o controle das rotas comerciais que passavam ali pela bacia do Rio da Prata. Do outro lado do tabuleiro, a Argentina de Bartolomé Mitre, um país que também estava se unificando, se fortalecendo e que olhava para o Brasil e via o quê? Um rival direto. A briga pela liderança na região era basicamente entre esses dois. Aí entra o Paraguai, sob o comando de Francisco Solano Lopes. E não era um país qualquer, não. Era uma nação muito militarizada, que se enxergava como uma potência em ascensão. Um país com um projeto de poder, pronto para bater de frente com os vizinhos maiores e marcar seu território. E bem no meio desse fogo cruzado estava o Uruguai, um país super instável na época que funcionava como uma espécie de estado tampão. E, para complicar, estava no meio de uma guerra civil. De um lado, os blancos, que eram aliados do Paraguai. Do outro, os colorados, apoiados pelo Brasil e pela Argentina. O Uruguai era literalmente o palco, onde todas essas tensões iam se chocar, e o ponto central de toda essa disputa, o X da questão, era geográfico, a bacia do Rio da Prata. Dá para imaginar essa bacia como se fosse a grande autoestrada da economia da época. Para o Paraguai, que não tem saída para o mar, era a única rota para o comércio mundial. Para o Brasil, era o único jeito prático de chegar em províncias distantes, como Mato Grosso. Então, quem controlasse os rios, controlava o jogo. Bom, com esse cenário todo montado, com tanta tensão no ar, só faltava uma faísca, né? E ela veio. Vamos ver agora a sequência de eventos que fez tudo isso pegar fogo de vez. E a coisa escalou de um jeito impressionante. Muito rápido. Pensa só. Em setembro de 1864, o Brasil intervém no Uruguai. Em novembro, como resposta, o Paraguai aprisiona um navio brasileiro. Em dezembro, o Paraguai invade Mato Grosso. Em março do ano seguinte, a Argentina nega a passagem para as tropas paraguaias e é invadida também. Em maio, pronto. Brasil, Argentina e o novo governo do Uruguai formam a Tríplice Aliança. Em questão de meses, a confusão virou uma guerra continental. E o que veio a seguir foi uma guerra longa, brutal. Foram 6 anos de um conflito que literalmente redesenhou não só o mapa, mas a própria alma da América do Sul. Um ponto de virada fundamental aconteceu no mar, na Batalha do Riachuelo. A Marinha do Brasil, que era mais moderna, tinha navios mais potentes, montou um bloqueio. Os paraguaios foram para um ataque surpresa, numa tentativa de quebrar esse cerco. Mas aí veio a tática genial e brutal do almirante Barroso. Usar os navios encouraçados para simplesmente bater e afundar os navios paraguaios que eram de madeira. O resultado foi devastador. A marinha do Paraguai foi praticamente destruída e o país ficou ilhado, sem saída para o mar, pelo resto da guerra. Se no mar a coisa foi feia, em terra a carnificina foi ainda pior. A gente precisa falar da Batalha de Tuiuti. Foi simplesmente a batalha mais sangrenta de toda a história da América do Sul. A gente está falando de umas 17.000 baixas, entre mortos e feridos dos dois lados, em pouco mais de 6 horas. É um número que mal dá para processar e que mostra bem a violência desse conflito. Mas tem um detalhe que é fundamental para a gente entender o sofrimento dessa guerra.
Para a maioria dos soldados de todos os lados, o maior inimigo não era a bala do adversário. Era outra coisa. Era a doença, a fome, o frio. As condições nos acampamentos, que eram em áreas de pântano, eram pavorosas. Cólera, malária. Essas doenças mataram muito mais gente do que o combate em si. E essa foi uma das primeiras guerras a ser fotografada em larga escala, então essa realidade terrível, essa miséria, foi documentada de um jeito que nunca tinha sido visto. A guerra no campo de batalha acabou, mas aí começou outra guerra. Uma guerra de narrativas, de interpretações. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise. Quem foi o culpado por tudo isso? As respostas, bem, elas variam bastante. E é incrível como o mesmo evento pode ser contado de jeitos tão diferentes. Basicamente, existem 3 grandes versões. A mais tradicional bota toda a culpa no Solano Lopes, o líder paraguaio. Pinta ele como um ditador louco e megalomaníaco que queria expandir seu território. Aí, lá pelos anos 60, surgiu uma outra visão, a revisionista, que dizia que, na verdade, a culpa era do Império Britânico, que queria destruir o modelo econômico paraguaio. E hoje, a visão mais aceita pelos historiadores é mais complexa. Ela diz que não existe um único vilão, mas que a guerra foi resultado de uma soma de interesses e ambições de todos os lados. Uma tempestade perfeita. Mas olha, independente de quem a gente aponta como culpado, uma coisa é certa. As consequências dessa guerra foram gigantescas, e a sombra dela se estende sobre a América do Sul até hoje. E aqui a gente volta para aquele número do começo, 75%. Esse gráfico deixa claro o tamanho da tragédia e como ela foi desigual. Enquanto o Brasil e a Argentina tiveram perdas em torno de 1 a 2% da sua população masculina, o que já é muita coisa, o Paraguai perdeu uma estimativa de 75%. O país não foi derrotado, ele foi devastado, quase aniquilado. As consequências, então, foram transformadoras. O Paraguai perdeu quase 2/3 da sua população total, além de um pedaço enorme do seu território. O Brasil saiu vitorioso, mas com uma dívida gigantesca, e com um exército que ganhou tanto poder e prestígio que, alguns anos depois, foi peça-chave na queda da monarquia. A Argentina, por sua vez, usou a guerra para se consolidar como um Estado unificado. Enfim, o mapa político e o equilíbrio de poder na América do Sul mudaram para sempre. E para fechar, tem a figura do próprio Solano Lopes. As últimas palavras atribuídas a ele, antes de morrer em combate, foram "morro com a minha pátria". Essa frase resume bem o dilema. Para muitos no Paraguai, ele é um herói nacional, o símbolo da resistência. Para outros, ele não passa de um tirano que levou o próprio povo à ruína. Ele é a personificação das contradições e do legado disputado dessa guerra. Isso tudo mostra que a história, no fim das contas, é uma disputa de narrativas. Depende muito de quem está contando. E a pergunta que fica para a gente pensar é: qual dessas versões da história é a que a gente mais ouve hoje em dia? E por quê? Entender essas diferentes perspectivas não é só olhar para o passado, é entender como as feridas e as glórias de ontem continuam a moldar o mundo em que a gente vive hoje.